Graça e paz, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus seja com todos. Hoje eu quero passar um estudo aqui, que estão em dúvida, muitos perguntam, então nós vamos falar a verdade, a realidade, irmãos. O que eu estou falando aqui, eu pesquisei bastante, eu já sabia que era assim também, todavia, para mim não falar de mim mesmo, para mim não falar de alguém não acreditar, então fiz pesquisas, porque isso se trata de algo muito importante. Peço que os irmãos me perdoem aí, que eu estou um pouquinho gripado, ok? Bom, irmãos, vai ser muito rápido. Eu vou falar sobre a doutrina da transubstanciação. Você pode me perguntar, mas o que é isso, irmão? Preste atenção, que eu vou passar aqui o que é a doutrina da transubstanciação. Não existe na Bíblia a ideia que ocorra uma transubstanciação, quer dizer, a transformação, né? Transubstanciação durante a ceia, ou seja, que o pão transforma-se em corpo de Cristo e o vinho em sangue. Ver Deus, irmãos, em objetos é um costume pagão. Isso já vem do paganismo. Inclusive, essa doutrina da transubstanciação, ela nasceu no catolicismo por volta do ano 1200, salvo erro. Se tiver alguém que sabe melhor aí, essa data eu já li muito tempo, essa parte, então vamos ver se nesse texto que eu tenho aqui vai estar. Mas ela é uma doutrina romana. Depois eles passaram para consubstanciação, que é a hóstia, que eles usam hoje. Passou logo a ser foi adequada, né, para substituir o pão e o vinho. Então a consubstanciação é esta, e a transubstanciação é aquela que você ora pelo pão, ora pelo cálice, e ali você diz que ali é o corpo do Senhor Jesus Cristo, assim, literalmente, certo? Existem denominações que até enterram o pão. Isso não está certo, irmão, está tudo errado. Vou explicar por quê. Primeiro, você está vendo Deus em objetos. Você vai enterrar o pão e o corpo porque é como se ali fosse o corpo do Senhor mesmo. E não é, irmão. Aquilo simboliza. Esse cálice simboliza. Quando o Senhor Jesus falou, esse pão é o meu corpo dado por vós. Ele falava isso no sentido espiritual. Não quer dizer que aquele pão que estava comendo era o corpo do Senhor. Temos que entender as coisas em espírito, senão nós vamos entrar por um caminho, irmãos, totalmente fora das Sagradas Escrituras. Certo, irmão? Ver Deus em objetos é um costume pagão em todos os lugares, irmãos. Inclusive encontramos objetos com referência ao Senhor na Bíblia. Sempre são apenas representações ou exemplos. Certo, irmãos? Ou exemplos. Na realidade, o Senhor disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira, o pão que desceu do céu e etc. Isso aí foi o Senhor que falou, mas ele falava isso em espírito, irmãos. Certo, irmãos? Espiritualmente, acerca de que foi dito que é o Cordeiro também, né? É o Cordeiro, a resplandecente estrela da manhã. Mesmo assim, todos entendem que sempre falou no sentido figurado. Não foi no sentido material mesmo. Certo, irmão? Foi no sentido figurado. Pois jamais alguém iria adorar uma porta. O Senhor Jesus disse que ele era a porta. Então, se ele era a porta, eu vou orar pela porta da minha casa e vou me consagrar toda vez que eu passar pela porta. O Senhor Jesus aqui falava no sentido espiritual, irmãos. Ele é a porta no sentido espiritual. Aquele que entrar por ele, quer dizer, entrar na palavra, entrar pela guia dele. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, essa ideia de transubstanciação, só para os irmãos saberem quando que surgiu, irmãos, nos escritos de um tal de Pascácio Radiberto, em 818, tendo depois sido tornado um dogma no Concílio de Latrão. O Concílio de Latrão já tinha papas, inclusive, foi estipulado isso no Concílio de Latrão no ano de 1200, irmãos, certo? Aí muitos se baseiam em algumas coisas que estão escritas em 26, 27 e 28 de Mateus, nos fala da ceia que foi celebrada antes da morte do Senhor, né? Aquela ceia não era uma transubstanciação, pois o Senhor estava ali presente. Não tinha nem sido crucificado ainda,
certo, irmãos? Entre os discípulos, e nem passaria pela cabeça deles olhar para o pão como sendo o Senhor que estava em carne e osso diante de seus olhos. Isso daí é uma coisa totalmente fora, irmão. Também não era, também não era uma recordação da morte do Senhor, pois ele ainda não havia morrido, né? Ele nem havia morrido. Como é que eu vou lembrar da morte? Eles na verdade nem sabiam, né? Mas sim, eu vou explicar para os irmãos, tá? Também não era isso, porém o Senhor, pois ainda não havia morrido. Era isso sim uma antecipação da sua morte. Aí você ia lembrar, toda vez que você come, você lembra, o Senhor Jesus morreu por mim, né? Tá entendendo? Aí você lembra. Uma antecipação da sua morte. Diferente de 1 Coríntios 11, 24, que é ceia que agora celebramos como memória de algo passado. Em memória, comei esse pão em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão, lembrai de mim até que eu venha. Né? Lembrai da minha volta, o Senhor falou assim, não me recordo como. A ceia que o Senhor revelou a Paulo, para que este, por sua vez, ensinasse, foi uma revelação nova, que Paulo não aprendeu de Pedro ou dos outros discípulos do Senhor. Ele disse assim, porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, João 6, 48 e 58. Nada tem a ver com o pão da ceia. O pão da ceia é um símbolo do corpo de Cristo, que morreu para nos dar a vida eterna, salvação. O pão que João fala é em referência ao pão que caiu do céu, alimento do povo de Deus. Porque a palavra maná em hebraico é manur, ou mahur, não sei, que quer dizer quem é ele, certo, irmão? Quando eles comeram aquilo, eles têm um vocabulário diferente. Quando no deserto eles comeram o pão, eles olharam, colocaram o nome quem é ele, quer dizer, manur, é maná. A palavra maná quer dizer quem é ele. Então, quando o Senhor Jesus apareceu, fazendo milagres, o que perguntaram? Quem é ele? Ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Tanto que o Senhor Jesus falou, vossos pais comeram maná do deserto, mas Deus vos dá o verdadeiro pão. Quer dizer, que era ele mesmo, não é? Presta atenção. O povo de Deus hoje, nós nos alimentamos de Cristo, comemos sua carne, bebemos seu sangue, ou seja, nós somos mantidos vivos eternamente pelo seu sacrifício. O pão que eu der à minha carne, eu darei pela vida do mundo. Certo, irmãos? O Senhor não faz nenhuma referência à ceia, a tal passagem, pois a ceia foi dada aos seus discípulos, né? E ele não iria ensinar coisas tocantes à ceia a judeus incrédulos, certo, irmãos? Como é o caso da passagem de João 6. A passagem toda nos fala da salvação e não da celebração. Se considerarmos a passagem como sendo a ceia, então uma pessoa só seria salva se recebesse o pão da ceia, pois o Senhor diz que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O Senhor falou isso, né, irmão? Então você presta bem atenção, irmãos. Meu Deus, tem piedade. Tô com tosse, irmãos. Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que estar congregados em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que procurar, irmãos, entender as coisas. Imaginemos que os irmãos talvez não saibam, quando na denominação que eu pertencia, toda vez que terminava a Santa Ceia, nós sepultávamos o pão, sepultávamos literalmente, e o vinho. Bom, veja bem, o Senhor Jesus falou, esse cálice simboliza o meu sangue. Este cálice simboliza, certo, irmão? Esse pão simboliza o meu corpo que é dado por vós. Ou pode até dizer, em algumas traduções, esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Mas você não está vendo o corpo do Senhor. Tanto é que o Senhor não tinha morrido. Então isso, irmão, foi passado em vários concílios da Igreja Romana. E no concílio de Latrão, começou em 1818, depois em 1200, foi aprovado no catolicismo romano, certo, irmãos? Como é que eu vou sepultar o corpo de Cristo de novo, se ele já morreu uma vez, irmão? Presta atenção. Mas é simbólico. Mas não pode, irmão. Está errado. É impossível
Impossível que o Senhor morra de novo para me sepultar o corpo dele. Então, a ceia, a Santa Ceia, ela é um símbolo espiritual, é sagrado, é santo. Agora, existem igrejas que fazem certo, oram. Mas então o que faz com o que sobra? Irmão, eu estive numa denominação do irmão Francis Cone, né, também. Eu já passei lá só para ver a diferença. A diferença foi ele que fundou a congregação cristã, mas primeiro, até anda na internet aí uma foto de uma casinha dizendo que é a primeira congregação, tal. Isso não é real, isso não é verdade, irmão. Aquela casa tinha só a foto e depois ela foi escrito em cima da foto com uma caneta hidrocolor, daquela branca. Aquela igreja, ela tinha o nome de Assembleia Cristã. Mas aí, como o irmão Franciscão foi, depois voltou para os Estados Unidos, bom, aí tem o irmão Itamar, vocês perguntam que ele vai dizer direitinho, irmão. O irmão Itamar, o historiador. Certo é que a Assembleia Cristã, eles fazem a ceia igual, porém não tem transubstanciação. Eles oram, servem a ceia, quando termina, irmãos, o que sobrou do pão, porque até a consagração é só até terminar. Porque senão vou ter que enterrar. Mas acontece o seguinte, como é que eu vou enterrar o corpo de Jesus Cristo se ele já ressuscitou, irmão? Tá entendendo? Os apóstolos não faziam isso. Aonde você mostra para mim que Paulo mandou sepultar? Isso aí é uma heresia, irmão. E isso veio da igreja romana. Faz uma pesquisa. Agora, o povo que está lá tomando, irmão, não tem culpa, ele nem sabe. O problema é nós. No meu caso, né? Eu sou um ancião. Se eu estou lá e vou fazer uma ceia, eu já não sepulto o pão, não, irmão. Ah, mas o que sobrar? Eu vi lá na Assembleia Cristã que o irmão Franciscão fundou. Eles pegaram pão que sobrou, botaram num saquinho. Vinho geralmente não sobra, porque a gente sabe muito bem quando estão as pessoas, já para terminar, quem toma por último sempre, tem igrejas assim que tomam um ministério. Tem igrejas que usam aquele copinho. Agora está usando copinho, né? Irmãos, e quando nós colocamos um objeto para nos dar referência à salvação, nós estamos cometendo um erro gravíssimo. Porque isso é paganismo. Essa doutrina não veio do irmão Franciscone, como muitos pensam. Essa doutrina veio do concílio, como eu acabei de falar, de Latrão, e ela ficou firmada em 1200, no ano 1200. E depois da reforma, que Martinho Lutero fez a reforma, começou na reforma protestante, muitas igrejas adotaram, cada uma forma de interpretação. Só que você não vai encontrar dentro da Bíblia lugar nenhum você não vai encontrar que o Senhor Jesus, ele falou, não, porque senão imagine, irmão, quem não comer desse pão e não beber desse cálice, não tem parte comigo. Certo, irmão? Então era só comer o pão e beber do cálice. Então será para beber do cálice? Esse cálice simboliza. Então tinha que enterrar o cálice e não o pão, e não o vinho. Irmãos, eu estou falando a verdade. Isso aí é uma heresia. A igreja do irmão Franciscão mesmo, original, não se faz isso. Eu vi com os meus próprios olhos. Acabou a ceia deles lá. O irmão pegou o pão, sobrou, e muito inteligente, já cortou, geralmente corta uma mão, né? E geralmente certinho a quantidade que vai tomar. Porque isso é simples. Eu também já servi muita ceia, tá, irmão? Você conta quantos que tem no banco e você vai deixando. E o que sobra, às vezes sobra metade de um pão inteiro assim. E o irmão faz a gente enterrar o pão. Aí eu vou lá e enterro o pão. Estou enterrando o corpo de Cristo. Eu quero ver se você enterra ele, amanhã no outro dia você vai lá e cava no mesmo lugar ou procura no mesmo lugar, se está lá o pão, ou se está lá se estiver lá, como é que fica? Então o Senhor Jesus não ressuscitou até hoje, porque todo ano você come, todo ano você sepulta, todo ano você...
E está escrito assim: é impossível que nós levemos a Cristo ao vitupério novamente. Então, irmãos, isso aqui cabe mais ao ministério. Ah, mas eu tomei lá. Não tem problema, você não errou nada. Quem errou foi quem está fazendo lá. Eu não estou aqui condenando ninguém, só estou explicando porque me pediram. E isso é verdade, certo? Transubstanciação, procure saber, se você está achando que eu estou mentindo, procure saber se não é uma doutrina romana. Depois, então, foi transformado, veio a consubstanciação, e depois, a partir de eu não me lembro agora o ano, eles substituíram também o pão pela hóstia, né? Que também é uma transubstanciação, porque eles, quando eles apresentam, eles falam que é o corpo de Cristo. Então, a transubstanciação é uma transformação literal do pão para o corpo. E isso não existe, porque o Senhor Jesus, ele não está sendo sacrificado todo ano. Irmão, está entendendo, irmãos? Você está levando o sacrifício do Senhor todo ano. Você pode lembrar todo ano, mas não sacrificar. Então, se você enterra, aí que é pior, entendeu, irmão? Aí que é pior. Você está enterrando. Então vai jogar fora? Não. Eu vi lá na igreja que eles faziam. O diácono, com muito carinho, pôs um pacotezinho, embrulhou direitinho. O vinho geralmente não sobra. Muito difícil não sobra, porque se tem dois irmãos que vai tomar um por último, um já toma um pouco, o outro toma o resto. Os cálices ficam vazios. E o pão, o diácono muito espiritual, fica lá em comunhão, passa uma irmã bem pobrezinha, às vezes com crianças, às vezes tem metade de um pão assim, e a senhora não tem pão para comer em casa. Aí você pode dar o pão para ela, levar para os filhos dela comer em casa, não tem problema nenhum. Ah, mas não está certo? Não. Está certo. Acabou. Acabou, irmão, acabou. Já não tem mais nada. Acabou, ele já orou, pronto. Entendeu, irmão? Você está entendendo? Depois que orou, já não tá mais, já não simboliza mais nada, irmão. Agora eu vou agradecer. Agradeço. Quer dizer, pronto. O que vale é aquilo que eu ingeri e a comunhão em Cristo, que eu estou com Ele. Não é o pão. Porque daí eu estou fazendo que o pão seja um objeto, ou um material, uma substância que representa Cristo. E ainda vou lá, sepulto Ele. Quer dizer, isso é coisa de paganismo. Já existia isso, irmãos, no paganismo, que eles faziam desse mesmo jeito, tá, irmão? Eu não vou ficar, não vou aumentar mais esse vídeo. Então, se você está numa igreja que faz isso, saiba que isso está fora. Isso é uma heresia, certo? Eu fazia isso, eu sepultei muitas vezes. Hoje, se eu estivesse atuante, eu não sepultaria mais. Não sepultaria mais. Ia dar uma confusão, mas eu não sepultaria. Porque o Senhor Jesus já ressuscitou, ele vai ressuscitar outra vez. Agora está esperando ele para ele voltar. Tem que tomar a Santa Ceia? Tem, para lembrar da morte dele até que ele venha. Agora, sepultar? Ora, quer dizer que o Senhor Jesus já vai morrer e eu vou enterrar ele de novo? Não. Onde que está escrito? Se você pregar a Bíblia e mostrar para mim que tem que sepultar o pão, eu concordo. Você tem que mostrar na Bíblia. Não é ensinamento de homem no papel, não. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.